No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição desta sexta-feira, hoje 30 de abril, você confere com a gente. Definido o calendário de retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino. Mesmo com o feriado, o comércio de Bento Gonçalves pode abrir as suas portas neste sábado, 1º de maio. Pesquisa mostra que mais de 2 milhões de gaúchos já podem ter sido contaminados com a Covid-19. Colisão entre moto e caminhão na RSC 453 resulta na morte de um jovem de 20 anos. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. A Secretaria de Educação já tem definido o calendário de retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino. A partir de segunda-feira, dia 3 de maio, retornam os alunos da educação infantil e do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Na sequência, as demais séries poderão retornar seguindo sempre os protocolos sanitários. Conforme a Secretaria, as aulas serão no modelo híbrido, ou seja, com aulas presenciais nas escolas, mas também com atividades de forma remota. Já o ensino médio serão 3 horas presenciais e 2 horas de ensino à distância. De acordo com o governo do estado, o retorno ao ensino presencial será facultativo. Os estudantes que permanecerem apenas no modelo remoto deverão participar das aulas por meio da plataforma Google Sala de Aula. Aqueles que tiverem dificuldades para a utilização da plataforma deverão ter acesso aos conteúdos por meio da retirada de materiais físicos nas escolas, mediante agendamento e obedecendo sempre os protocolos sanitários. Apesar de ser feriado nacional e alusivo ao Dia do Trabalho, as empresas do comércio varejista e os estabelecimentos de gêneros alimentícios de Bento Gonçalves e da região poderão abrir as suas portas sem serem penalizadas. Conforme o Sindicato dos Comerciários de Bento Gonçalves, o SECBG, as regras valerão para as empresas que firmaram um acordo coletivo com o sindicato, que seguirá avaliando a correta aplicação da convenção coletiva em cada empresa do setor. Historicamente, o SECBG nunca fez acordo nessa data tão icônica para os trabalhadores como é o Dia do Trabalhador. Porém, nós somos empáticos em relação à pandemia que nos 2 últimos anos tem assolado o nosso país, a nossa cidade e o mundo como um todo. E então nós resolvemos negociar a possibilidade de utilização de mão de obra no dia 1º de maio deste ano também. Para poder utilizar a mão de obra dos empregados, é necessário fazer um acordo com o SECBG para poder abrir a loja ou supermercado, enfim, estabelecimento comercial. Sem o acordo, não há essa possibilidade, ou seja, não está autorizado liberação geral para a utilização de mão de obra do trabalhador no sábado próximo, que é feriado nacional. Porém, o SECBG está fazendo um acordo onde regra que o trabalhador que for trabalhar receba um bônus de R$100, mais uma folga até o dia 28 de maio, com um turno de trabalho para o comércio varejista de 6 horas e para o setor de gêneros alimentícios de 7 horas e 20 minutos. Mas eu quero deixar bem claro, esclarecer que não há a possibilidade de abertura geral sem antes acordar com o sindicato e estar cumprindo a convenção coletiva como um todo, porque esse vai ser um acordo bem especial, específico e diretamente com as empresas. Apesar da liberação para o funcionamento, alguns critérios deverão ser seguidos pelas empresas que optarem pela utilização da mão de obra empregada neste feriado. Jornada máxima de trabalho deve ser de 6 horas. Pagamento de um bônus no valor de R$100 ao final do expediente. E o fornecimento de uma folga entre segunda e sexta-feira, ainda dentro do mês de maio. O setor do turismo foi o primeiro a ser afetado com a chegada da pandemia
e mesmo um ano depois, nem sinais existem para uma retomada significativa. Aqui em Bento Gonçalves, a situação não é diferente e os prejuízos se acumularam, principalmente no enoturismo, onde as empresas familiares foram as mais afetadas. Conforme levantamento da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, a Aprovale, a diminuição de 42% no número de visitantes entre janeiro e abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, fez com que o setor deixasse de arrecadar aproximadamente 30 milhões de reais. Em contrapartida, a comercialização de vinhos pelas vinícolas, supermercados, lojas e restaurantes cresceu 31% em 2020, sendo que as marcas nacionais apresentaram alta superior a 32%. De acordo com a Aprovale, a queda na arrecadação impactou não somente as empresas, mas também as cerca de 2.000 famílias de trabalhadores do turismo e mais de 800 famílias que vivem no Vale dos Vinhedos. A entidade estima que o impacto deve ser sentido por, no mínimo, 2 anos após a pandemia estar sob controle. A Associação Brasileira de Enologia prorrogou para 6 de maio a data limite de inscrições de trabalhos na 13ª edição da Revista Brasileira de Viticultura e Enologia. Voltada à publicação de artigos por pesquisadores, a publicação deve tratar temas como enologia, viticultura, enoturismo e gestão. Desde a sua primeira edição, a revista da ABE já publicou 152 trabalhos científicos, compartilhando conteúdos com profissionais da cadeia produtiva da uva e do vinho, do Brasil e do exterior. A comissão organizadora e editorial, formada por pesquisadores e enólogos, atua na promoção da pesquisa, oportunizando aos profissionais o acesso a novas visões em termos de assuntos atuais, priorizando sempre o ineditismo. Com periodicidade anual e tiragem de 2.500 exemplares, a revista é distribuída entre o público da Avaliação Nacional de Vinhos e associados da ABE. Universidades, escolas e associações de enólogos de outros países, bem como institutos de pesquisas e demais instituições de ensino, também recebem a publicação. A Biblioteca Pública Castro Alves está realizando a primeira edição do concurso de poesias, lançado recentemente durante a Semana do Livro Online. Conforme a instituição, poetas de todo o país podem participar do concurso e, justamente por isso, mais de 100 artistas já efetuaram a sua inscrição. A coordenação da biblioteca relata que tal possibilidade contribui ainda mais para expandir a cultura de Bento Gonçalves para outras regiões do país. Até o momento, além de poetas gaúchos, o concurso já recebeu inscrições oriundas de Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Maranhão e Distrito Federal, entre outros estados. O concurso conta com 110 inscritos, sendo 5 na categoria infanto-juvenil e 103 na categoria adulto. As inscrições se encerram no dia 27 de maio. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol vai predominar no final de semana, teremos a presença de nuvens, mas a chuva não se fará presente no território gaúcho. O frio presente nos últimos dias se afasta do estado e teremos temperaturas elevadas durante todo o final de semana. O sábado ainda será marcado por tempo firme em toda a região sul do país. Por causa da circulação de ventos, o dia ainda começa com muitas nuvens na região de Florianópolis, mas aos poucos o sol aparece e predomina. O dia será marcado por céu encoberto, mas não chove no litoral do Paraná. Nas demais áreas da região, o dia ainda começa frio, mas aos poucos as temperaturas sobem. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 27 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 11 e máxima de 21 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o final de semana tempo aberto, a presença do sol e temperaturas elevadas acima dos 25 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Nas primeiras horas da manhã, porém, ainda teremos aquela sensação de um pouco de frio, mas bem diferente dos últimos dias. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje, sexta-feira, momento de reflexão. Nosso país é pródigo em tornar milionários, detentores de posse e propriedades, pessoas ligadas por parentesco com gestores públicos. É sabido e consabido a quantidade de pessoas que a história registra com este tipo de beneficiamento. São sogras, sogros, pais, mães, irmãos, cunhados. Enfim, aquela gama de parentes que rodeia determinado servidor público ou gestor público investido pelo voto ou pela confiança em quem foi eleito, que desfilam, assim, certas condições financeiras a partir de momento administrativo pontual em que não tinham antes do parente estar investido nessas funções. O Brasil tem sido pródigo em dar um mau exemplo, em que a pessoa que é investida, que se dá a responsabilidade, o direito, e se dá a atribuição, o querer de estar no serviço público,
de não apenas exercer este mistério tão importante para a sociedade, mas acabar com ele, desvirtuando certas posturas e certos benefícios. O que se tem visto, infelizmente, é a proliferação deste comportamento. Aqueles que se dão e estão sujeitos a querer estar no serviço público devem ter em mente que a premissa é viver do salário que ganham. Bom ou ruim, ao ingressarem na atividade pública, devem estar cientes de que há limitação para o valor do salário, como para qualquer pessoa que vive do salário. Mas a ganância, a oportunidade e o oportunismo parecem falar mais alto. Não é muito recomendado porque às vezes o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Há de se lembrar aqueles que estão ocupando cargos públicos, pelo menos os que nos rodeiam, nos ouvem, que ser pego com a mão na cumbuca nunca deixa um rastro muito positivo, seja na vida pessoal, seja na vida funcional, seja para a liberdade dessas pessoas. Há um problema também em relação àqueles que entram no serviço público, que é a chamada advocacia administrativa ou o tráfico de influência. Não é permitido àquele que está na atividade pública influenciar para o benefício de terceiros, com ou sem a vantagem financeira, e muito menos fazer defesa dessas pessoas privadas, de caráter privado, em desfavor aos interesses do poder público e, portanto, do patrimônio público. Esta é a reflexão de hoje. Aqueles que estão investidos nos cargos públicos, prestem atenção. Não é a forma, não é a maneira de enriquecer cunhados, sogra, sogro, pai e mãe. Se é que com certas atitudes e porque certas contas bancárias, empresas e patrimônio estejam no nome desses, o que nunca tiveram, que efetivamente sejam deles. Pensem nisso e fiquem com Deus. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades do estado. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 12 pacientes internados com a Covid-19, 5 a menos se comparado ao boletim anterior. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 36 eram ocupados por portadores de outras doenças e um paciente apresentava suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 23 respiradores, um a menos que ontem, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 35 pacientes seguem internados, 2 a mais em relação aos dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são sempre alimentadas com dados que são repassados todos os dias pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Cartão Nacional de Vacinação Online, vinculado ao CPF dos respectivos titulares. A matéria segue para análise do Senado. O sistema informatizado da Carteira Digital de Vacinação deverá avisar automaticamente quando o titular precisar comparecer a uma unidade de saúde para a atualização das vacinas. Na carteira digital deverão constar dados como o nome completo do titular,
filiação, data de nascimento, endereço, telefone para contato e CPF, além das informações sobre as vacinas aplicadas e data de validade. O cartão poderá ter acesso por meio de aplicativo celular ou por meio de site na internet. Caberá ao estabelecimento de saúde público ou privado onde foi realizada a vacinação registrar as informações no sistema. De acordo com um dos autores, o deputado Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a carteira de vacinação online também vai desburocratizar a necessidade de registro de vacinas em papel, como funciona atualmente. Os números mais recentes da pesquisa EPI-Covid-19, liderada pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com o governo do estado, estima que cerca de 2 milhões de gaúchos já tenham sido contaminados pelo novo coronavírus. O número aponta que 18% da população gaúcha já tenha anticorpos. Os resultados aumentaram se comparados com a 9ª rodada da pesquisa, que projetava 10% de habitantes infectados pela Covid-19. As estimativas apresentadas mostram ainda que 1 a cada 5,5 habitantes já teve contato com o coronavírus. Os números são resultado de 4.446 testes realizados em 9 municípios do estado, 31% da população gaúcha. Nessa rodada, além do levantamento para os índices de contaminação pela doença, os pesquisadores apuraram a porcentagem da população que já foi imunizada pelas vacinas contra a Covid-19. Dos 4.500 entrevistados, 26% informaram ter recebido a primeira dose e 13,6% já completaram o ciclo imunizador. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em todo o país ouviu 16 mil profissionais da saúde na linha de frente da pandemia. E é imenso o percentual de trabalhadores exaustos prestes a ter um colapso. Mais informações a gente fica sabendo agora na reportagem. Flávia trabalha na linha de frente de combate à Covid-19. Ela é técnica em enfermagem e desde o começo da pandemia viu a rotina mudar no hospital em que atua. Um ano depois, está cansada e emocionalmente abalada. Nós, profissionais da área de saúde, de todos os setores, vivemos constantemente com medo. Medo da doença, medo de passar para os nossos familiares, medo do próximo. Uma pesquisa nacional feita pela Fiocruz revela dados preocupantes sobre condições de trabalho e saúde destes trabalhadores. A pesquisa mostra sinais muito claros de adoecimento física e mental desses trabalhadores, cansados, muitas vezes abatidos, exaustos e um pouco decepcionado, eu diria, com desesperança em relação à situação. 50% dos profissionais trabalham mais de 40 horas semanais e 45% precisam de 2 empregos. 43,2% deles não se sentem protegidos dentro dos hospitais e 64% precisam improvisar equipamentos de proteção pessoal. Sobre a saúde mental, a pesquisa revelou que 14% dos profissionais está no limite da exaustão. 15,8% desenvolveram insônia, 13,6% ficam irritados e choram com frequência, 11,7% não conseguem relaxar nem fora do trabalho e 8,3% têm pensamentos suicidas. Eles também se sentem desvalorizados, 21% acham que a chefia não reconhece o trabalho e só 25% se sentem valorizados pela sociedade. A Câmara Setorial da Uva e do Vinho esteve reunida na quinta-feira para debater e finalizar a proposta de alteração da Lei Federal 7.678, conhecida como a Lei do Vinho. O documento final será encaminhado à Câmara Nacional da Uva e do Vinho, que vai analisar propostas de todos os estados do país a partir de maio. Um grupo de trabalho composto por entidades do setor vitivinícola gaúcho participou de 4 reuniões para chegar a um consenso sobre os pontos de alteração que serão propostos à Câmara Nacional. A coordenadora da Câmara Setorial e chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Agricultura, Fabiola Lopes,
destaca que o objetivo é tornar a lei mais enxuta, ficando o seu detalhamento para mais instrumentos como decretos e portarias que são mais fáceis de alterar. Participaram da reunião representantes da Emater Ascar, Embrapa, Associação Brasileira das Indústrias de Suco de Uva, a Asbrasuco, a Farsul, Fecovinho e também a ABE, a Associação Brasileira de Enologia. Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão provocou a morte de um jovem de 20 anos na noite da quinta-feira. A colisão ocorreu no quilômetro 103 da RSC 453 entre Garibaldi e Farroupilha, na altura da linha Sertorina. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar, o condutor da motocicleta, identificado como Giovanni da Cruz Bozeto, de apenas 20 anos, estaria acessando a rodovia quando sua motocicleta, com placas aqui de Bento, foi atingida por um caminhão emplacado em Itajaí, carregado com refrigerantes. O condutor da motocicleta faleceu antes mesmo da chegada das equipes do SAMU. A carreta vinha de Lajeado e seguia com destino a Farroupilha. O motorista do caminhão não se feriu, sendo submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica. Um acidente de trabalho resultou na morte de um operador de empilhadeira na manhã desta sexta-feira aqui em Bento Gonçalves. O fato ocorreu ao final da manhã na linha Eulália, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros. O equipamento teria caído sobre o condutor, que faleceu antes mesmo da chegada dos bombeiros. A equipe do SAMU aqui de Bento Gonçalves compareceu ao local, onde atestou o óbito. Natural de Santo Ângelo, a vítima, identificada como José Vilmar Machado Ferreira, trabalhava na empresa de forma terceirizada. E no esporte, tiveram início nesta semana os trabalhos na categoria Sub-19 do Esportivo, com a apresentação de 15 jogadores que vão compor o elenco para a temporada 2021. Desde a reabertura das categorias de base em 2012, o clube vai contar com uma equipe júnior, preenchendo assim uma lacuna no processo de formação de jogadores. Nos últimos anos, a categoria Sub-17 foi responsável por alimentar o time profissional, sendo que neste ano, por exemplo, o clube contou com pelo menos 8 atletas participando. Agora, o Esportivo oferece um processo de formação que vai desde os 5 anos de idade até os 20 anos, sem interrupção. O elenco da categoria Sub-19 deverá contar com cerca de 27 atletas. A formação do grupo se dará através do processo de avaliação de atletas da região, através de um peneirão e por meio da captação de jogadores da base e das escolinhas parceiras do Esportivo. Além do auxiliar técnico Márcio Weber, o clube terá na comissão técnica o preparador físico Vinícius Stringini Casagranda e o auxiliar técnico e preparador de goleiros Emerson Bom. Essas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo Canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!